Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para mais um encontro, dessa semana que está atrasado, como sempre, mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque esta é a lei e os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Bom, o maior mandamento, né? Quando Jesus fala sobre o maior mandamento, né? É o maior segredo, a maior lei, a mais importante regra, aquilo que jamais deve ser esquecido, né? Então, a primeira delas é amar a Deus acima de tudo. Buscar a Deus, se dedicar a Deus, né? Jesus nos disse: buscai o reino dos céus e todo o restante lhe será acrescentado. Então busquemos Deus. Isso é o mais importante das nossas vidas. Não é buscar o dinheiro, não é buscar a realização pessoal, não é construir uma família. É complicado dizer isso, né? E é muito complicado para nós entendermos isso, né? De amar a Deus acima dos nossos. Amar a Deus acima de nós mesmos. Mas nós chegaremos neste estágio, não é agora. Mas Jesus nunca disse nada que não fosse o certo. Jesus, ele sempre nos disse aquilo que nós deveríamos saber. Aquilo que seria a tábua da nossa salvação. Então, devemos amar a Deus. Ainda não conseguimos amá-lo mais do que a nós e do que os nossos. Mas precisamos encontrá-lo no dia a dia, na vida. E o segundo mandamento, não menos importante, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que, na verdade, nesse segundo mandamento, existem dois. Porque eu preciso amar o próximo, mas antes de tudo, eu preciso amar a mim. Então, se conhecer, né? O conhece-te a ti mesmo. O mergulhar na sua existência. Tomar consciência daquilo que nós somos, daquilo que queremos, daquilo que buscamos, daquilo que Deus quer para nós. Porque a gente nunca pode esquecer que o nosso ego, às vezes eu tiro o olhar, mas é porque tem umas pombinhas, uns passarinhos aqui. Eu tô adorando fazer esse vídeo aqui fora, mas tem esses reveses, né? Mas vamos lá.
acho que vale a pena com esse meu muro aqui no fundo. Então, a gente precisa nos conhecer e entender que o nosso ego grita, que nós somos comandados pelos nossos instintos, pelo nosso ego. Eu não sou psicóloga para falar sobre isso, nem psicanalista, mas essa é a nossa condição atual, de sermos muito mais movidos por instintos egoístas, de autopreservação. Então, por isso que eu penso sempre em mim primeiro, do que antes de pensar em Deus, ou penso em mim primeiro antes de pensar no outro. Diferentemente quando somos mães, né? Porque a mãe, o pai, sempre pensa no filho, mas é num momento de perigo a si mesmo ou ao outro, ao meu filho, ali é que eu vou saber quem é que eu vou socorrer primeiro, né? A gente fala, eu dou a minha vida por ele. Mas será que no momento em que isso for realmente necessário, será que eu faria esse sacrifício em relação ao filho? A gente sabe que muitos pais não fariam, né? Então, é muito fácil falar sabendo que isso não será necessário. Bom, mas não é essa a questão. Então, nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos ser indulgentes com o próximo. Nós precisamos fazer o bem ao próximo. Mas para que eu possa ter essas virtudes, ter esta qualidade, eu preciso ser assim comigo. Eu preciso conhecer o sentimento de amor, eu preciso conhecer o sentimento de indulgência, de perdão, de bondade. Então nós precisamos dedicar um tempo a nos conhecer, a cuidarmos de nós, a sermos carinhosos conosco. Uma vez eu vi, também não sei aonde, mas um psicanalista dizendo que nós precisávamos cuidar de nós mesmos como a gente cuida de uma visita, como a gente cuida de um amigo, né? O mesmo carinho que a gente dedica para um amigo, nós deveríamos dedicar a nós. Por quê? Porque nós somos os nossos melhores amigos. Então, a gente vai se acompanhar por toda a existência. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso me respeitar, eu preciso me entender e eu preciso me amar. Então, eu acho isso de uma lucidez, né? Jesus ele é tão perfeito. Então, o primeiro passo é gostar de si mesmo e jogar luz sobre aquilo que eu preciso transformar, aquilo que eu preciso mudar. Então, esse entendimento que somos todos espíritos imperfeitos, que estamos num planeta que é de provas e expiações, então nós todos estamos nivelados. Somos todos pecadores, cheios de pecado, pecado da gula, pecado da ambição, pecado da luxúria, né? Pecado, todos, né? Todos temos todos estes pecados e precisamos lançar luz sobre alguns deles, pelo menos, para buscar a transformação, para poder adquirir uma virtude correspondente a isso, né? Então, esse amar a si para poder amar o outro, enxergar no outro um irmão que também tem suas falhas, que também está travando uma luta enorme
que assim como eu, precisa de compaixão, precisa de misericórdia, precisa de entendimento, de paciência, porque como nós estamos impacientes uns com os outros. Eu não sei se é porque é final de ano, né? E foi um ano tão difícil, um ano pós-pandemia, né? Um ano em que as coisas estão se ajustando, mas eu acho que principalmente um ano em que estamos vivendo uma guerra lá do outro lado do mundo, mas que também nos influencia, querendo ou não, nos influencia materialmente e nos influencia espiritualmente também, porque todos estamos imersos na mesma energia. Todos nós estamos sofrendo desses ataques, né? E estamos vivendo uma guerra espiritual, além da guerra na Ucrânia e de outras guerras em outras partes do mundo que existem, né, que estão ocorrendo, que às vezes a gente nem sabe, nem tem conhecimento de tão fechados que são esses países, mas essas lutas que são alimentadas por nós também, isso aí é um outro ponto, né? As energias, as vibrações, as emanações que a humanidade encarnada e desencarnada emite, gera esses conflitos, alimenta esses conflitos, assim como estes conflitos alimentam em nós e nos desarmonizam, né? Alimentam em nós os maus pensamentos, os maus sentimentos e as más atitudes. Mas não vamos nos colocar de vítimas, né? É um círculo vicioso, quer dizer que nós co-criamos este círculo e só somos afetados por essas energias porque permitimos, porque deixamos portas abertas, porque somos vaidosos, orgulhosos, invejosos, prepotentes, irados. Então, nós atraímos essas energias e atraímos estes espíritos que vibram conosco. Então, a partir do momento em que eu procuro educar o meu pensamento, os meus sentimentos, o meu olhar para com o outro, eu vibro numa frequência maior e melhor. E eu me aproximo um pouco mais do Pai. Eu me aproximo um pouco mais de Deus. E eu passo a cumprir, não totalmente, mas pelo menos uma parte do maior mandamento. Quando eu procuro trazer Deus para todos os instantes da minha vida, e não só para aqueles momentos em que eu estou na igreja, ou num templo espírita, ou na minha igreja evangélica, né? Ou no meu templo budista. No momento em que eu estou praticando exteriormente a religião, mas que eu passa a viver, que eu mantenha uma conduta pautada por esse amor a este Deus, porque não basta saber que Ele existe, já é alguma coisa, mas é preciso mais. Não basta ter somente a teoria, é preciso um pouco mais, porque a teoria já nos foi dada, né? Como ele disse, como Jesus disse, né? Aí se resume toda a lei e todos os profetas. Então todos os profetas vieram e dedicaram suas vidas a Deus e a nos mostrar o que era Deus, o que Deus queria de nós. As religiões vieram e nos mostraram isso. Os espíritos vieram e testemunharam isso e nos disseram: olha, eu passei por isso, eu vivi isso, eu enxerguei isso, não faça assim, mude o seu comportamento. Então teoria não nos falta, informação não nos falta, porque nós temos o Evangelho do Cristo.
mas nos falta a prática, colocar em prática. Então, nestes momentos tão tumultuados, tão turbulentos, né, em que há uma guerra entre o bem e o mal, e eu não tenho dúvidas disso, porque o bem existe e o mal é a ausência do bem. Nós temos que expandir, nós temos não que expulsar o mal, mas trazê-los para o bem, né? E eu orgulhosamente já me coloco no lugar de como se fosse do lado do bem. Não sei, quem sabe disso é Deus, né? Mas nós temos conhecimento. E muito nos foi dado, muito nos será cobrado. E nós estamos sendo cobrados. Todos nós estamos sendo testados, ricos ou pobres, religiosos ou não, né? Mulher, homem, criança, velho, hétero, homo, todos nós estamos sendo testados. Então nunca foi tão urgente buscar a Deus, mas não só nos livros, não só na religião, que isso é muito importante, né? Porque no momento em que eu escuto uma música gospel, uma música que eleva os meus pensamentos, que eleva os meus sentimentos, eu vibro numa outra frequência. Então eu me aproximo mais do meu anjo da guarda, dos meus espíritos protetores, dos espíritos de luz, por estes soldados do Cristo que trabalham incessantemente para nos auxiliar. No livro dos Espíritos fala: os espíritos vos influenciam muito mais do que imaginais. Então, quando eu leio o Evangelho, quando eu leio a Bíblia, pelo menos naqueles 5, 10, 15 minutos, eu me elevo. Eu me esqueço dos meus problemas materiais, dos meus problemas da matéria que me puxam, né? Que as questões do dia a dia, das distrações do celular, das distrações da Netflix, da HBO Max, né? Que a gente pode passar horas sem pensar em problemas, mas também sem me dedicar à minha família e sem também pensar ou me dedicar a Deus. Então, quando eu vou a uma casa espírita, quando eu vou na igreja, naqueles 30, 40 minutos, 1 hora, eu tô ali com Deus. Por mais que eu esteja desatenta, e nós estamos muito desatentos, muito agitados, né? Eu tenho aqueles momentos de encontro, aqueles momentos em que eu me elevo para que eu possa ser tratada. Porque a partir do momento que eu entro numa igreja, seja ela qual for, há ali uma espiritualidade própria, capacitada para me ajudar, para cuidar de mim. Então, mesmo que eu não esteja tomando um passe, ou mesmo que eu não esteja muito concentrada, eu vou receber alguma benéfice. O melhor é que eu esteja consciente. O melhor é que eu esteja ali buscando este encontro com Deus, esta intimidade com Deus. Mas eu preciso mais do que isso, né? Porque estes momentos são limitados. Eu não posso passar um dia inteiro dentro de uma igreja, porque eu tenho uma vida, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da minha mãe que está precisando de mim, porque eu preciso cuidar da minha sogra, do meu sogro, porque eu preciso atender o marido, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eu tenho filho adolescente. E aí a vida te puxa. E isso requer muito mais esforço, né? Eu acho que é o momento de nós nos esforçarmos
já que eu vou ouvir uma música enquanto eu cuido do meu jardim, ou então enquanto eu lavo o meu carro, que seja uma música que me eleve e não um funk. Não adianta, entendeu? Minha conduta de acordo com Deus. Ah, a Cassiana tá dizendo que eu tenho que ser carola, que eu tenho que ser fanática. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de escolhas. Quando a gente escolhe um lado, a gente tem que abrir mão de outro. Então eu vou ter que abrir mão de um pouco dos meus vícios. Eu vou ter que abrir mão de certas amizades. Eu vou ter que abrir mão de frequentar certos lugares, de cometer certos atos. Porque não adianta eu passar 24 horas por dia rezando, ouvindo louvores, dizendo que eu amo a Deus, amo a Jesus, amo a Nossa Senhora, se quando eu saio do trabalho eu vou trair meu marido ou eu vou trair minha esposa. São escolhas. Eu tenho que me educar, eu tenho que me elevar para poder me aproximar de Deus. Porque eu estou buscando a minha felicidade, a minha paz, né, a minha realização, porque hoje em dia todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer sentir prazer, né, se chama hedonismo isso, se eu não me engano, e até a gente pode falar sobre isso depois. É uma busca incessante de prazer. Então são gerações que querem só fazer o que dá prazer, mas a vida não são só direitos. Viver requer sacrifícios. A dor faz parte da existência. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E aí sim ter momentos de prazer, né? Ter momentos de felicidade, mas a vida não é uma novela, não é história da carochinha, né? Então eu preciso ter esse olhar de ver Deus nas pequenas coisas, de sentir paz, felicidade nos pequenos momentos do dia a dia, cozinhando para os meus filhos, esfregando um tapete, saindo para passear com o cachorro, no meu trabalho, fazendo o que tem que ser feito, bem feito. Porque o trabalho dignifica o homem. É isso que eu tenho que mostrar para os meus filhos, é isso que a gente tem que passar para essa geração que está vindo. Que trabalho braçal não é menos importante. São coisas difíceis, né? Que a gente tem que incorporar e aprender a passar, porque a gente nem sabe viver isso, a minha geração não sabe. E eu tenho 43 anos. São poucos os que sabem. Por isso estamos tão deprimidos, porque a gente busca a felicidade onde ela não está. Nós esquecemos do primeiro mandamento: amar o teu Deus. É aí que está a felicidade. Mas onde está Deus? Deus está dentro de mim, porque Ele me criou com um infinito amor, porque Ele me ama incondicionalmente. Por mais que eu erre, por mais que eu peque, por mais que eu faça coisas terríveis, ainda assim Ele me ama, porque Ele sabe que eu vou chegar lá, porque Ele sabe que eu retornarei como filho pródigo. Vai demorar o tempo que eu quiser, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Mas quanto maior a demora, quanto maior a distância, maior o sofrimento. Porque Deus está no outro. Está em mim e está no outro.
Por isso eu preciso de olhos doces, olhos de criança, coração de criança, para ver no outro, apesar da sua casca grossa, apesar das suas limitações, da sua ignorância, das suas dificuldades, apesar de pensar e agir tão diferente daquilo que eu julgo o certo, Deus o ama, Deus o criou. E amar a Deus é amar a sua criação. Eu tenho que amar essas plantas. Eu amo as minhas plantas. Mas eu tenho que amar o homem, o meu irmão, o outro. Isso é muito mais difícil do que amar animais de estimação e amar plantas ou coisas, ou os meus filhos. Mas amar o estranho, né? Ver nele uma obra-prima, feita com todo carinho, com todo amor, porque foi assim que Deus fez cada um de nós. Eu, como sempre, falando demais, mas tomara que eu tenha falado um pouco do que é preciso, tá? Um beijo, até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre Jesus, porque tá chegando o Natal. Beijo, beijo, beijo.